Diálogos. Em nome da diretoria executiva da Federação dos Professores, eu quero agradecer a presença de todos e de todas, né, na manhã de hoje, por uma questão de agenda. Hoje estão ocorrendo 2 eventos da nossa categoria. Estava finalizando um seminário internacional que está discutindo a privatização da educação, que está ocorrendo agora no Hotel Braston, e esse evento hoje que está discutindo as perspectivas da economia, as perspectivas econômicas do Brasil e as possíveis saídas da crise. Então, nós nos dividimos, parte está aqui, parte está lá, fechando o evento. E, então, eu quero renovar os meus agradecimentos ao pessoal que está aqui, que hoje vai ter uma oportunidade de fazer uma discussão sobre as questões econômicas, que nós todos estamos acompanhando, né? Desde a eleição da presidenta Dilma, ocorrem algumas situações políticas e econômicas que estão, de alguma maneira, abalando aí os alicerces do país, né? Para usar um termo um pouco mais conservador. A questão é assim, houve politicamente, na minha concepção, uma inabilidade política na eleição do Eduardo Cunha. Isso provocou uma certa reação do partido que tem uma grande representação na Câmara, que é o PMDB, e, a partir daí, mais os ajustes econômicos que precisavam ser feitos, mais a condução do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e as medidas de ajuste econômico que impõem sacrifícios à classe trabalhadora. A partir dessas situações, então, nós estamos num cenário econômico e político um tanto quanto conturbado. Na última semana, inclusive, vários editoriais, o principal deles, o editorial da Folha de São Paulo, que praticamente empareda a presidenta Dilma e que questiona a dotação de verbas para os programas sociais, e, inclusive, as verbas que são carimbadas constitucionalmente, né, propõe uma nova discussão dessas verbas que são constitucionalmente carimbadas, para que haja uma flexibilização nesse sentido e que os recursos sejam encaminhados a outros setores. E termina o editorial dizendo que ou ela parte para uma solução um pouco mais conservadora, ou ela tende a deixar o governo. Depois, entrevistas do Delfim Neto, que chama presidente de trapalhona. Entrevista do Afonso Celso Pastore, que coloca a situação conservadora. Mais artigos assinados, por exemplo, como do Gaudêncio Torquato, que coloca a possibilidade de renúncia para presidente, inclusive colocando que a renúncia é uma saída pela porta da frente, né? E que o impeachment, senão ela sofreria o impeachment, o que seria para ele, lógico, uma saída pela porta de trás, mas sugerindo a renúncia como uma saída pela porta da frente. Toda essa pressão que os conservadores estão fazendo num Congresso altamente conservador, né? Um dos piores congressos da nossa renovação, da nossa recente redemocratização do país, um congresso fisiológico, movido por interesses pessoais e interesses de grupos contra os interesses da nação, né? O grupo da Bíblia, o grupo da bala, né? E da bola, e mais o outro B, Relúcia? Hein, Relúcia? Hein? Do boi, da bala, da bola e da Bíblia, né? O BBB agora é BBBB, porque tem o grupo da bola lá. E as escolas particulares transitando por todos esses grupos, né? Então, no Congresso Nacional sempre houve o lobby muito efetivo
eficiente e eficaz das escolas particulares. Então, toda a legislação de regulação do sistema particular não logrou êxito por força da atividade, da ação do lobby das escolas particulares. E com a privatização, né, a grande mercantilização do ensino, que está sendo, inclusive, principalmente levado a efeito no ensino superior, com os grandes grupos educacionais e a grande oligopolização do ensino superior privado no país. Como se não bastasse isso tudo, há mais notícias ruins chegando. Na medida provisória, que, se não me engano, é de 680, está aqui, a medida provisória 680 de 2015 prevê o PPE, né? O Programa de Proteção ao Emprego, que, inclusive, ela está em vigor, então foi usado, inclusive, pela Volkswagen, lá no ABC, que colocou 1.200 trabalhadores, se não me engano, no regime do PPE, né? Que parte da remuneração deles é paga pelo FAT e é um novo layoff, um layoff abrasileirado, né? Muito bem. O relator da medida provisória, que deve ser levada a voto agora na comissão, para depois ir a plenário, que se chama Daniel Vilela, que é do PMDB de Goiás, apresenta, no parecer dele, uma emenda substitutiva ou uma emenda aditiva que retorna a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Num cenário economicamente péssimo, né, onde o poder econômico tem uma atuação e um poder de persuasão muito forte, a classe trabalhadora fragilizada retorna novamente à questão que já tinha sido apresentada no governo Fernando Henrique e que nós, a duras penas, conseguimos derrotar, né, que é a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Então, vamos começar novamente a batalha. Isso foi informado pela agência DIAP de ontem, e com a notícia razoável de que não foi levado a voto ontem, quer dizer, a articulação sindical permitiu que isso não fosse levado a voto, mas certamente no dia 30, quarta-feira que vem, às 14h30, no Senado, a comissão mista deve apreciar o parecer do relator, deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. Então, nessa semana, o trabalho nosso será intenso no sentido de nos articularmos e articular junto aos deputados e senadores que participam, que são os membros da comissão mista, para poder derrotar essa emenda. Isso aparece assim de uma hora para outra, sem prévio aviso, né? Só para facilitar o trabalho dos trabalhadores, né? Só para ajudar a atrapalhar ainda mais a nossa vida. Bom, os diálogos FEPESP, eles surgiram da necessidade de uma qualificação dos dirigentes sindicais. Nós fizemos o primeiro diálogos FEPESP discutindo a terceirização. Estiveram presentes aqui o Hélio Zilberstein, da FEA, o Toninho, Antônio Augusto Queiroz, do DIAP, e o João Guilherme Vargas Neto. Depois, nós fizemos um outro diálogo com a participação do nosso colega lá, o Malvese, que fez uma análise das SA. O Malvese fez uma análise dos balanços das empresas SA na educação nos últimos 5 anos. E aí houve uma constatação, uma análise muito interessante, e ainda ele conseguiu algumas informações de 2 empresas de capital fechado, que é a Cruzeiro do Sul e o Mackenzie, né? E aí que nós temos a confirmação
do lucro exorbitante que esses grupos educacionais estão tendo na educação superior do país. Quer dizer, uma receita, um acréscimo de receita da ordem de 233%, contra um acréscimo na folha de pagamento dos professores da ordem de 154% nos últimos 5 anos. E a folha de pagamento do professor, em relação à receita líquida, é 35% em média. Chega um grupo educacional a ser 26%. O custo da folha de pagamento docente em relação à receita líquida. Então, esse foi o nosso segundo diálogo, FEPESP, e agora estamos aqui, tendo a honra de receber o professor Paulo Sandrone, o professor Márcio Postman, para discutirmos a conjuntura econômica do país, no sentido de nos qualificarmos, e o fim dessas discussões todas é a qualificação de todos nós para os próximos, para as próximas negociações salariais. Diálogos.